Os Estados Unidos tem 12 mil ogivas nucleares, a Rússia tem 6 mil ogivas nucleares, enfim, isso, mísseis de longo alcance, isso causando, né, um conflito entre praticamente as duas maiores potências do mundo, causaria um estrago muito forte, mundialmente falando, e principalmente ali na Europa, que é do lado de Ucrânia e de Rússia. A comunidade europeia, né, aquele bloco da zona do euro, não está definitivamente interessado numa escalada do conflito. Por isso que está todo mundo buscando mediação, né, e buscando não só mediação, mas também acabar minando os recursos russos, né? Então, tirando dinheiro, tirando investimentos. A gente viu o maior banco da Rússia hoje mesmo, né, caindo cerca de mais de 90%, sendo negociado aí a quase nada, a centavos de dólar lá no mercado inglês, justamente por causa disso. São investidores saindo, são grandes fundos desinvestindo seus dinheiros, são contratos de patrocínio sendo quebrados, são grandes empresas quebrando joint ventures. Enfim, é um movimento coordenado contra a economia russa para que isso se abrevie, né? Para que esse fim do conflito se abrevie. E isso, Felipe, é algo que a gente estava nos perguntando aqui em relação a isso, né? Se, considerando, né, a questão da Rússia no mercado emergente, nós também aqui, né? Então, será que vai haver essa fuga de capital para novos países emergentes ou, como a gente normalmente vê em situações de conflito, em situações de extrema crise mundial, diretamente para os Estados Unidos, né? Então, nós percebemos aí uma queda do dólar bem brusca hoje, né, com uma abertura, e também em relação ao nosso índice, que deu uma subida bem interessante também. Então, isso seria algo interessante para os mercados virem repatriarem os seus recursos para países como o Brasil, por exemplo? Pois essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem comentado, né, desde o começo do ano, com esse grande fluxo de investimento estrangeiro que tem vindo para o Brasil. Com toda a inflação mundial, com todo esse cenário de aumento de juros, o Brasil acabou virando, nas palavras dos comentaristas aqui, um hedge, né, um hedge mundial. O pessoal colocando dinheiro aqui, principalmente ativos ligados a commodities e bancos, e isso acabou atraindo muito investimento estrangeiro. E agora, como a gente teve todo esse feriado aí, as bolsas abertas no mundo e a gente em feriado, hoje a gente começou a ter uma visão, né, um pouco mais próxima do que pode acontecer. O Brasil, ao longo do feriado, né, o Brasil dolarizado, né, o EWZ, ele teve um desempenho interessante. Agora, hoje, a Bolsa Brasileira está tendo um desempenho interessante, e aí é justamente isso que a gente quer saber, né? Como que vai se comportar o fluxo de investimento estrangeiro no Brasil daqui para frente? Qual que vai ser a entrada de dinheiro aqui, né? Então, a gente tem que esperar os dados, né, de fluxo estrangeiro, de injeção, de entrada de recursos na Bolsa também, para entender se esse movimento vem para o Brasil. Pelo que o pessoal está falando, né, o Brasil estava sendo uma forma de redear nesse cenário de inflação, nesse cenário de aumento de juros. Agora, com o Powell falando hoje, com BCE falando hoje, a gente começa a readequar, refazer as perspectivas, refazer todas essas contas aí para saber como que vai ser o desempenho aqui do Brasil. E é o que o pessoal fala, o Brasil ele está sendo esse hedge aí, mas não é um capital que talvez chegue para ficar, né, que vá ser investido no longo prazo. São coisas pontuais, ficar 1, 2, 3, 6 meses e depois o gestor viu, o institucional, né, o investidor estrangeiro, viu um investimento mais interessante lá fora, ou viu que pelo menos teve uma movimentação mais interessante lá fora, pega o seu capital e vai embora. O capital, dizem que é um capital totalmente especulativo, que não é um dinheiro que vem para ficar aqui no Brasil. Então, nessa quarta-feira, a gente vendo aí o pregão quase encerrando, né, faltando 1 hora e pouquinho aí para fechar o pregão, a Bolsa até que desempenhou bem, foi bem. Precisa ver se esse fluxo de dinheiro vai permanecer, se esse capital vai realmente continuar entrando aqui para sustentar, né, mais uma alta aí na Bolsa. Beleza, Felipe. Até queria ressaltar que desde o início do conflito, a minha principal fonte de informações foi
ali através da BMC News aqui pelo Profit. Então, quando ocorreu o conflito, eu já estava aqui conectado com a BMC News pelo Profit, né? E realmente, eu descobri que estava acontecendo realmente o conflito da Ucrânia com a Rússia pela BMC News diretamente aqui na plataforma. Então, eu estava operando junto com a BMC News aqui, analisando as notícias. Felipe, acho que para a gente finalizar, uma notícia, te perguntar uma coisa em relação aqui ao nosso país, tá? Já houve alguma declaração oficial sobre algum posicionamento do governo brasileiro em relação a esse conflito? Então, a última vez que houve uma declaração foi o do presidente Jair Bolsonaro, por mais que houvesse uma pressão ali, seja do vice-presidente Hamilton Mourão, seja do pessoal querendo que ele se posicionasse de um lado, o Brasil se manteve neutro, né? Inclusive, o Brasil se manteve neutro nessa guerra, nesse conflito, não quis tomar partido, até mesmo o presidente Jair Bolsonaro falou que tem interesses comerciais com a Rússia. A gente sabe que essa questão dos fertilizantes está muito na pauta brasileira. O Brasil é um país agrícola, um país que tem grande parte, né, da sua riqueza baseada no agronegócio, e a questão dos fertilizantes é uma questão bastante sensível que pode impactar na economia brasileira, porque praticamente 70% dos fertilizantes vem da Rússia, né? Até mesmo quando o presidente Jair Bolsonaro foi para a Rússia, lá no dia 16 de fevereiro, esse foi um tema central, né? Ampliar os acordos bilaterais na área de fertilizantes, crescer a importação, diversificar um pouco as fontes ali de importação dos fertilizantes, e o presidente disse que isso é muito importante, que o Brasil tinha que manter uma relação comercial com a Rússia justamente nessa área dos fertilizantes. E, inclusive, saiu a notícia hoje que a ministra Tereza Cristina deve se dirigir ao leste europeu, não necessariamente à Rússia, mas para a Bielorrússia principalmente, que também teve uma situação na Bielorrússia, que é o segundo país que exporta fertilizantes para o Brasil. Ou seja, os países que estão ali envolvidos direto ou indiretamente no conflito podem deixar de enviar seus fertilizantes. E um dado interessante que a gente estava conversando com especialistas é que o Brasil teria capacidade de fazer seus próprios fertilizantes se tivesse um acesso a reservas de potássio. E essas reservas de potássio estariam ali debaixo de terras indígenas, por isso que teria complicações ali para acessar essas reservas de potássio. Então, é uma questão sensível, mas o Brasil... É interessante, Roberto, porque o Brasil se manteve neutro no discurso, como o Itamaraty, mas hoje no Conselho das Nações Unidas ele foi a favor de sanções contra a Rússia. Enfim, não foi uma questão, é claro que é uma questão mais simbólica na ONU, mas estrategicamente e também oficialmente o Brasil está neutro nessa situação, sem apoiar lado ou lado. Perfeito, Felipe. Eu acho que só tem mais uma pergunta aqui para finalizar. Quero já agradecer o teu tempo aqui com a gente. Em relação a essa possível entrada da Ucrânia na União Europeia, isso pode vir a ter algum impacto a longo prazo? Também pode colocar mais lenha na fogueira, digamos assim, para o impacto? Ou pode servir também como uma estratégia de negociação, agora já que estão abertas aí as portas para negociações entre os países? Pois é, essa questão da União Europeia, o presidente da Ucrânia fez essa solicitação, já havia conversas, né, sobre essa possibilidade, e ele formalizou na segunda-feira esse pedido, né? Acontece que fazer parte da União Europeia, pelo que estão comentando aqui com a gente, não seria tão prejudicial para a Rússia quanto a entrada para a OTAN, né? Seria mais uma forma da Ucrânia pedir guarida, pedir proteção por conta aí desses conflitos. Agora tem uma questão muito importante também, que existe uma série de países que está com pedido pendente de entrada na União Europeia. E a Ucrânia fez a solicitação formal na segunda-feira.
Isso poderia causar moções de repúdio formais, poderia causar, entre aspas, ali um ciúme em outros países que já estão com pedidos pendentes para análise, porque a Ucrânia furaria uma fila de entrada na União Europeia. E a gente sabe que a entrada no bloco traria muitos benefícios para a Ucrânia em questão de financeiro, para trazer novos investimentos, para trazer novas possibilidades de acordo, também para trazer essa guarida militar, enfim, seria uma série de benefícios para a Ucrânia que fez o pedido agora, né? Então, teoricamente, a situação de guerra na Ucrânia estaria fazendo com que ela furasse uma fila extensa de países que estão querendo entrar na União Europeia. Mas a União Europeia, a própria União Europeia, a presidente lá da comissão, né, do parlamento, a Ursula von der Leyen, ela acatou, né, e disse que está fazendo uma análise especial sobre o pedido da Ucrânia. Então, talvez nos próximos dias a gente tenha esse martelo batido aí. Mas é aquilo que eu falei, isso poderia trazer um ciúme ou, de repente, até uns olhares mais tortos assim, para a Ucrânia, porque teria furado uma fila extensa de países. Porque o bloco ele não aceita novos integrantes assim toda hora, né? Tem que passar por um processo burocrático, tem que passar por um pedido, tem que passar por uma série de etapas para poder fazer parte do bloco. E a Ucrânia até agora não passou, ela começou esse processo recentemente. Perfeito, Felipe. Então, tivemos aí uma bela perspectiva das principais notícias que estão impactando o mundo nesse momento, pessoal. Queria agradecer ao Felipe, que ele é head de jornalismo da BMC News. Felipe, muito obrigado por participar aqui com a gente nesse pedido de última hora, né? Mas agradeço demais essa tua disposição aqui. De nada, que é isso. Conte sempre comigo, conte sempre aqui com a gente da BMC. E se precisar, estamos aí. Eu fiquei muito contente de participar aqui dessa live com vocês. E até uma próxima. Um abraço para todos. Abraço, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui da Anelógica, tá? Também você tem acesso à BMC News diretamente pelo Profit de vocês. Então, só acessar aqui pelo menu Notícias, BMC News, já tem acesso aqui à transmissão ao vivo. São mais de 12 horas de transmissões ao vivo por dia, pessoal, tá? Vocês também podem contar aqui também notícias com acesso ao grid de notícias da BMC News também. Então, por aqui vocês também podem setar aí alarmes e outros avisos, tá, galera? Então, suspeito para falar, né? Quando eu acordei de quarta para quinta, a minha principal rede de informações foi a BMC News. Foi por aqui que eu me informei sobre esse conflito mundial que estava acontecendo, tá, pessoal?